Agora, ô, Alexandre, eu imagino que a velocidade do aviso é importante, da velocidade com que o aviso chega para você. Se a gente pegar esse sinistro de grandes proporções, tipo quebra de barragem, esses sinistros que ocorreram no metrô e etc. Você vai ao local imediatamente ou eventualmente tem que esperar algum trabalho dos órgãos públicos para começar o seu trabalho de Pô, fato? isso é uma excelente pergunta, Rafael, porque esses sinistros maiores, esse exemplo do metrô aí, ou de barragem, normalmente há interdição de órgãos públicos, né? Então, a Defesa Civil foi lá, ou quando envolve vida, por exemplo, o Instituto de Criminalística foi lá e ninguém entra e ninguém sai, só eles até eles terminarem a perícia deles, né? O regulador, ele, quando tem esse tipo de ocorrência, ele só pode depois de liberado pelos órgãos oficiais aí, pelos órgãos públicos aí, seja Defesa Civil, Instituto de Criminalística, tem casos aí, Ministério do Trabalho, Ministério Público, tá? Então, eu trabalhei em alguns casos aí, sinistros de barragem, por exemplo, onde eu tive acesso, o segurado comunicou o sinistro imediatamente. Obviamente estava na mídia, tudo, mas o segurado comunicou no dia seguinte ou no mesmo dia. Nós fomos acionados, né? A reguladora foi acionada, a gente foi, fez contato com o corretor, com o segurado, para tentar agendar a vistoria, porém a vistoria ocorreu depois de 60 dias. Putz, Então não é, tem que aí esperar, você já. então. Tem casos, Viu? tem que E aí, esperar. posso ir? Posso ir? Tô indo, ó. E não pode, por quê? Não permite. Por quê? Porque o governo está lá. Aham. Ou a polícia, ou a defesa civil. E aí tem uma questão de segurança também, né? Vamos pegar o exemplo É, da barragem aí. é Às verdade. vezes você não consegue acessar, por quê? Porque está instável o local. Uhum. Então, e nem sempre você, mesmo depois de acessando, você não vai no foco do negócio, por quê? Porque ali está inseguro. Não é aquela estrutura que existia antes, nem nada. Então tem todo um cuidado, né? Colapsos de armazém, por exemplo. Cara, às vezes a gente precisa entrar para entender onde, que ponto, onde ruiu, qual o ponto de ruptura, né? O que que aconteceu, né? Os peritos investigando causa para entender, porque às vezes pode impactar em cobertura, etc. E você não consegue. Tem que esperar, como é que fala? É, colocar Ah, estaca, colocar alguma coisa assim para segurar, para sustentar aquela estrutura, aham. né? Para depois você poder acessar o local com segurança. Então, assim, Aqueles aramados que o povo faz. alguns não, obviamente, vai. Um exemplo, uma hidrelétrica, deu uma quebra de um hidrogerador, de uma turbina lá. Pô, aí você pega, ligou, no dia seguinte você consegue estar lá. O Uhum. máximo que pode acontecer num cenário desse aí, o que pode acontecer é você chegar, por ser uma máquina daquele porte, né, uma turbina de grande potência aí, um gerador de grande potência, ela não está aberta e você não terá acesso ao ponto que você precisa investigar. Então, às vezes, você organiza a agenda. Qual que é o cronograma de atividade? Vamos tirar a tampa para entrar no estator ou no rotor da turbina em 3 dias. Então você se programa para estar lá no local daqui 3 dias, né? Existe clientes que dificultam vocês a terem acesso a alguma coisa ou não? Isso não é de praxe? Ou sei lá, Ah, por de... questões, sei lá, cara, tô viajando Não, aqui, tá? Que eu não, não entendo, né? Sei lá, de repente alguma coisa que é de top secret, assim, que se ninguém poderia ver uma nova Ah, tecnologia não, tem. Isso tem bastante. pra não cair em mãos de concorrência, sei Tem, lá. cara, mas normalmente quando você tem que investigar e precisa acessar algumas informações, cria-se aí um acordo de fazer um termo Termos de de exclusividade. confidencialidade, né? Entre as partes aí, entre seguradora, Uhum. até para fornecimento de documentos, né? Porque às vezes você está numa indústria grande aí, multinacional, o cara vai te fornecer registros oficiais contábeis da empresa, por exemplo. Uhum. Ou contratos que envolvem fornecedores que também são grandes empresas e que têm suas particularidades. Então, cria-se termos de confidencialidade aí para poder ter acesso a esse tipo de informação. Mas tem indústria, eu vou dar um exemplo aqui, tem uma indústria de refrigerante Uhum. é, que você não acessa. Não Entendi. Você acessa. não pode ter acesso à fórmula Não, secreta não do negócio. acessa. Não acessa. Não Ah, consegue. Você vai até
parte 1 ali. Quando Entendi. você entra para dentro do setor produtivo, para ali, não vai, não acessa. Indústria bélica, algumas também. Ah, entendi. Tem bastante, sim. E Alexandre, aí nesse período, né, que você falou, ó, tive que ficar esperando 60 dias. O que você faz durante esses 60 dias? Qual que é o processo de regulação? Tô trabalhando em outras ocorrências. Ah, Mas você já entendi. pode ir dando uma olhada, tipo, na Não, eu policy, posso. por exemplo. Não, aí pra a gente estudar. faz o estudo prévio de apólice. Faz o estudo prévio de apólice. Muitas vezes até a apólice a gente, antes de contatar o próprio segurado, né? Já dá uma lida prévia na apólice, mas aí estuda a apólice, vai aproveitando as informações que estão na A mídia mídia, é isso que eu ia aí, né? perguntar, se Pega, você pode usar isso aí. posso usar. Obviamente, você tem que validar as informações depois, né? Não, Você fake não news. Exato, você não sai colocando no seu relatório sem depois ter a constatação, mas você vai alimentando a própria seguradora dessas informações, porque tem muito, né? A seguradora está na expectativa ali. A expectativa dela, a gente sabe, na regulação, qual que é a expectativa da seguradora? De receber, ok, já vi que teve dano. Teve dano, ok. Sabe a causa? Não. Vai impactar em cobertura? Sim ou não? E quanto? Uhum. Quanto que eu tenho que constituir de reserva técnica? Perfeito. Entendeu? Então, o papel do regulador é ir lá, identificar a causa, né, trazer isso à luz do contrato, do clausulado da pólice, com as análises prévias e posteriormente também, para ver se está amparado ou não. E aí, apurar os prejuízos, né, da melhor forma possível aí, dentro da boa prática aí, dos critérios técnicos exigidos pela boa prática de regulação e os critérios da pólice, e levar para a seguradora, tá aqui, ó, foi isso que aconteceu, esse é o montante que você tem que pagar, e de regra é isso. Parte documentacional nesse período também, já dá pra antecipando, sei lá, não sei se pede, tá? Vou viajar aqui. Status da última manutenção e quais foram as últimas manutenções realizadas, enfim, sei lá. Não dá, você Inspeção. pode já preparar uma relação de documentos, Aham. né? Isso, mesmo que vá demorar, você já passa, solta para ele ir providenciando, até dependendo do tipo de ocorrência, a gente pede alguns documentos prévios. Então, por exemplo, vou fazer uma vistoria numa indústria que perdeu parte do estoque. Aham. Me prepara para eu não ter que chegar lá. Às vezes, quando tem o que inventariar, né? Fisicamente ainda tá lá para você ver. Para eu não chegar lá e ficar identificando só código na mão ou tirando foto, eu falo, cara, me fornece a sua posição de estoque do momento do sinistro, e aí a gente Você faz o inventário, então, na hora do sinistro? faz inventário. Achava que eles que tinham que fazer e te entregar, ó. Tinha tanto e tô com tanto agora. Não, obviamente o segurado faz. Aham. Mas aí tem Aí algumas você vai lá e situações, né? confere, Você né? vai lá e confere, exatamente. Você vai lá e faz uma amostragem. Às vezes se a amostragem, vou fazer uma amostragem de 30%. Uhum. Pô, os 30% bateu certinho? Legal. Não tá batendo. Vamos aumentar a amostragem. E assim vai.